Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2x2 não são 4, mais uma vez com Nuno Nascimento, Francisco Mendes da Silva e Jorge Adolfo, e hoje estamos aqui para falar um pouco de uma cabala que existe contra o interior e que tem a ver com o facto de que nos últimos dias, nos últimos meses, temos tido notícia do chumbo de candidaturas, quer a projetos culturais, quer a projetos no âmbito do PRR, aqui para o interior e para a região de Viseu. Obviamente, estou-me a referir ao chumbo aos bairros digitais, cujo recurso, por assim dizer, foi chumbado agora e, portanto, e depois também temos a ver com os chumbos às candidaturas pela DG Artes, dos jardins efêmeros, do que jaz é este e do lugar presente. E, portanto, haverá aqui uma cabala contra o interior. Será que o interior não tem massa crítica para poder organizar eventos destes ou iniciativas destas, ou claramente não temos capacidade de gerar candidaturas interessantes e, portanto, penso que é um tema, todos estamos de acordo que a cultura é importante, é um dos fatores de qualidade de vida e, portanto, e a questão dos bairros digitais era muitíssimo importante para a dinamização do comércio, sobretudo aqui da cidade de Viseu, e, portanto, passaria ao Nuno Nascimento para lhe pedir o que é que tu pensas sobre a questão, quer dos bairros digitais, quer destes chumos aos eventos culturais. Eu ia dividir, até porque são temas diferentes, e nesta primeira volta falar mais dos bairros digitais e depois podemos também falar um bocadinho sobre a parte da cultura. Sobre a parte dos bairros digitais, que não haja dúvida de que era um projeto muito importante. Tão importante que foi tal a procura no país que o Governo ia reforçar de forma muito significativa o dinheiro disponível no PRR para este programa. 50 milhões passou para 75. Sim, mas a Confederação de Comércio já está a trabalhar para mais. Agora, eu não acredito na cabala, mesmo. Mas gostava de perceber o que é que falhou. Porque se aquilo que falhou foi aquilo que vinha nas notícias, de que era apenas a morada das empresas comerciais, isto põe a ridículo a autoria da candidatura. Porque é um critério, é uma questão básica de cumpre ou não cumpre. Ou seja, quando nós temos candidaturas que não são aprovadas porque não havia dotação orçamental, até podemos discutir os critérios. Aí podemos falar da cabala. Quando a candidatura se não põe em condições de ser aprovada, não há como defender que foi o interior que foi prejudicado. Estamos a falar 900 e tal mil euros. 900 e tal mil euros. Pelo aquilo que eu percebo, haveria não só muitas mais candidaturas, até de maior dimensão, como, se for verdade a informação que eu apurei, é a única capital distrito que fica sem barro digital aprovado. O que diz bem de um cair de uma atitude de dinamismo que havia em Viseu e que diz para mim, porque a questão não é de comércio, a questão é da própria dinamização do centro urbano da cidade e de tudo aquilo que carregaria de serviço de atratividade para o centro da cidade. Quando nós falamos das necessidades de mudarem o comércio, de desenvolver a omnicanalidade, de fomentar aquilo que é o serviço às populações, quando nós falamos da atratividade nos espaços, não incluir a dimensão digital é um suicídio. Quando hoje em dia nós temos todo um conjunto de tecnologias a favorecer o fluxo económico, o fluxo de pessoas, os serviços à população no espaço urbano, deixar cair esta candidatura e achar que foi uma coisita que depois se resolve se houver mais agente candidata-se, eu acho que não é mau, é muito mau. Pior, se aquilo que a gente, se for verdade que é a única capital distrito que fica de fora, pior ainda, não faz sentido que nós tenhamos candidaturas aprovadas em Sinfãs. Até em Viseu não consegue. Pelo que eu percebi, andou pelo país empresas, quer das tecnologias, quer das telecomunicações, a fomentar as candidaturas, a articular as candidaturas, a apoiar a preparação. Então a gente viu as candidaturas aprovadas. Como é que nós aqui não conseguimos fazer isto? É uma pergunta que fica e eu não consigo perceber. O que eu consigo perceber é que é um prejuízo evidente naquilo que é a dinamização do centro histórico, na dinamização do centro urbano da cidade, da atividade comercial e, mais do que isso, mais uma vez, mais uma pedrada naquela imagem que se estava a ganhar em Viseu de dinamismo, de atratividade para as tecnológicas, para os serviços digitais, para todo um novo tipo de empresas. Foi o fim da Bissaio, a IBM a ir abrir a Vila Real. Agora, na aprovação dos bairros digitais, começa a ser uma cadência de eventos que não é
nada positivo para Viseu. Francisco, isto é apenas um acidente ou é um sintoma? Eu acho que é um sintoma e revela uma tendência que o Nuno aqui já expôs, bastante problemática e de certa forma assustadora, porque parece uma espécie de, ao mesmo tempo, encolher ombros e baixar os braços. E a mim o grande problema aqui parece-me ser a atitude. Nós, como é óbvio, eu pelo menos não tenho informação de pormenor para além daquela que vem a público, e a informação que vem a público parece que o município de Viseu, estou a falar no caso concreto dos bairros digitais, se candidatou porque estava interessado e porque, pelo visto, achava importante. Não me parece que se uma pessoa se candidate por dar cá aquela palha a 1 milhão de euros, se achar que o objetivo dessa candidatura é mau ou indiferente ou irrelevante. E depois, quando não teve sucesso a candidatura, enfim, parece que se desvalorizou o insucesso com base na eventual irrelevância ou na aparente indiferença que seria para a cidade ter ou não um financiamento para conseguir aquilo que esse financiamento, para que aquele financiamento serviria. Portanto, das duas, uma. Ou a candidatura é importante, ou melhor, ou aquilo a que nós nos estaríamos a candidatar é importante, e por isso devia ter havido uma atitude de maior, frustração. E eu acho que a candidatura era bastante importante, sinceramente. Porque, como nós vimos essencialmente, aliás, muito a partir da pandemia, os hábitos de consumo e de mobilidade estão cada vez mais assentes em plataformas digitais, colaborativas. Não é só o facto das pessoas comprarem cada vez mais online, são chamados para as próprias lojas por causa das plataformas online, porque sabem que vão ali àquele bairro e tem isto e aquilo, podem ir comprar aquela peça de roupa e podem almoçar naquele sítio, e podem ir através podem ir através de um meio de transporte que podem chamar através de uma plataforma digital. Portanto, isso é o futuro. E eu acredito que a Câmara Municipal tenha pensado que isso também faz parte do futuro. Ou então a Câmara entendeu que não era assim tão importante, então o esforço e os meios que colocou à disposição da candidatura foram mal empregos. Agora, esta atitude é que não faz sentido, que é a atitude de se candidatar e depois, quando perde, também está bem. Não pode ser. E por isso eu acho que os vizienses e os comerciantes têm todo o direito e todo o interesse em saber o que é que correu mal. Porque se for aquilo... repara, aqui nem sequer foi invocado propriamente a questão da cabala contra o interior, que nós vemos noutras candidaturas e de outras... noutras discussões. Porque aqui parece-me das notícias que vieram ao público, a própria Câmara Municipal reconhece que não foram cumpridos todos os critérios. Ou melhor, não foi cumprido a demonstração de que a cidade cumpria todos os critérios. Porque, pelos vistos, a cidade uma coisa era nós candidatarmos e, tendo feito toda a prova possível, tinham-nos dito: vocês não cumprem a situação de facto, bem demonstrada de como está, cabalmente demonstrada, não cumprem os critérios para ter este apoio. Agora, pelos vistos, o que aconteceu é, a nossa situação cumpria, mas houve um problema de instrução da prova. Designadamente, não há de ter sido só isso, imagino, mas, por exemplo, quando eu vejo que não foi junto, a candidatura não foi instruída com os números de polícia, ou seja, o número das portas, que é uma coisa essencial, o bairro com que vocês estão a candidatar, aos bairros, são compostos por que moradas? Por que estabelecimentos? Funcionando em que locais? Parece-me evidente. E, portanto, aqui eu acho que há um problema... Francisco, e pelo que eu percebi, vários comerciantes transmitiram isso. Houve equipas da Associação Comercial a bater porta a porta a levantar os dados que eram necessários.
Portanto, eu acredito que esses dados haveriam de existir. Não, isso parece-me evidente. E, portanto, houve, parece-me, até porque isso é dito pela Câmara Municipal, houve um déficit de instrução. E tendo havido um déficit de instrução, é óbvio que eu até admito que o Presidente da Câmara, do ponto de vista político, lhe interesse desvalorizar. Mas eu espero que essa desvalorização aparente para fora, que é uma questão, toda a gente provavelmente faria isso ou qualquer coisa parecida, não inviabilize um pulso firme para dentro, para a estrutura da Câmara, para perceber o que é que correu mal e o que é que tem que deixar de correr mal no futuro. Agora, porque eu espero que não haja espero que para dentro não haja essa atitude de tanto faz, porque não tanto faz. É algo que era bastante importante, nós podemos reconhecer. Não somos só nós. Repara, já aqui discutimos isto, já dissemos isto aqui várias vezes. Os municípios, os líderes políticos, são líderes também porque são responsáveis por dizer ao eleitorado o que é que no seu entendimento e com a sua legitimidade política dada pelo voto é importante para a cidade. E quando a Câmara Municipal de Viseu, o município de Viseu, através da sua Câmara, que se candidata a 1 milhão de euros para aquele projeto, está a dizer-nos, vizienses, nós achamos que isto é importante. E se diz isso, então nós temos que confiar que a Câmara tem competência para levar a bom porto a candidatura. Não pode dizer, vizienses, isto é importante, vamos empenhar os nossos meios financeiros e pessoal e técnicos nesta candidatura, depois quando a candidatura falha, porque falta este ou aquele critério, tanto faz. Não é tanto faz. Nós acreditámos que aquilo era importante quando nos candidatámos. Ou não? Claro. Porque senão, a partir de agora, a próxima vez que a Câmara, que visou através da Câmara Municipal, se candidatar a algum projeto, nós não temos a certeza se é por desporto, se é porque acredita mesmo. Portanto, para mim, é um problema de atitude que eu até estou, resumindo, até estou disponível para desculpar se for só uma candidatura, se for só uma atitude para fora. Ou melhor, uma imagem de atitude para fora. Espero que, e estou certo, porque não me parece que o Dr. Ruas seja propriamente displicente com os seus funcionários, com a forma como lida com os serviços e com aquilo e com a exigência. Não me parece, de longe, nem de longe nem de perto, um Presidente da Câmara negligente e pouco exigente. Espero que para dentro as questões estejam a ser colocadas e que no futuro isto não volte a acontecer. Mas será que isto não pode... Ok, o Executivo Camarário pode contrapor com o Viseu Capital Europeia da Cultura, não é? Mas será que o Capital Europeia da Cultura, não, do Desporto, será que a Viseu Capital Europeia do Desporto é um bocado com maior OPA, eventualmente com muito menor custo, como era dito, que foi carnaval durante 3 dias e depois nada ficou, que ficaram os colchões para as pessoas dormirem. Portanto, obviamente, do ponto de vista de perenidade e de impacto no território, seguramente os bairros digitais teriam um impacto no território muito semelhante e, portanto, obviamente, a Capital Europeia do Desporto é importante, mas foi uma vitória, obviamente, para a região, mas seguramente... o impacto para o futuro é muito menor. Jorge Adolfo. Bom, mas eu ainda pegava aqui nas palavras do Francisco e do Nuno também, relativamente a esta questão. Há cerca de 100 anos atrás, a cidade de Viseu modernizou-se. Cresceu muito, precisamente para esta zona que é onde está a Câmara Municipal e estas ruas que ela vão dar e o bairro de Massorim. Foi ali que se instalaram o comércio mais moderno, à semelhança do que existia na capital do país e portanto, e as tecnologias, os automóveis, os aparelhos de som, os aparelhos de filme. Bom, e portanto, esse bairro novo na altura, hoje é um bairro... digamos, é um bairro antigo, não é? Ora, nós estamos aqui agora a falar, 100 anos depois, sensivelmente, estamos a falar de uma outra realidade. E este aspecto do digital, que está presente na nossa vida, em tudo. O Nuno, penso que foi o Nuno, não sei se foi o Francisco, que há pouco referiram nas compras online, que aumentaram
significativamente com a questão da pandemia. E, portanto, este processo de digitalização da sociedade, da escola, dos tribunais, do comércio, do cotidiano, é fundamental. Portanto, eu encaro, também estou com alguma expectativa, digamos, no desenrolar deste episódio, que para mim parece-me um episódio que me faz lembrar um bocadinho mas afinal, se calhar, faz-me lembrar um bocadinho aquelas vitórias morais que nós tínhamos no futebol, que jogávamos sempre muito bem, mas depois havia a vitória moral. Não ganhávamos, mas jogámos melhor, mas olha, não conseguimos. Fomos eliminados, e o que conta é o resultado final. E, portanto, aqui também não podemos passar assim como se nada tivesse ocorrido. Também me parece que o Dr. Ruas estará atento e quererá uma verificação do que é que efetivamente correu mal, mas... Deixa-me só dizer, aqui a comparação não é propriamente essa, porque não é... até jogámos bem, perdemos, levamos um gol. Não é, nem sequer cumprimos, nem sequer nos apresentámos com 9 jogadores, com o mínimo de jogadores. Não, tínhamos todas as condições para ganhar. Tínhamos começar o jogo. Começar o jogo, basicamente. Pois, tínhamos todas as condições, mas não levavam chuteiras, ou esqueceram-se das chuteiras. Exatamente. Quem era responsável por ter inscrito os jogadores? Pois, há aqui uma situação que é efetivamente um bocado absurda, até parece que é absurda, que são números de polícia que provocam ou têm como consequência esta situação. Não é cabala, e depois quando passarmos à questão das cabalas, ou das pseudo-cabalas, ou das supostas cabalas, aqui é uma questão mesmo de cumprir e, portanto, no processo, no procedimento, e, portanto, eu vejo com alguma preocupação, porque hoje em dia as sociedades estão a caminhar nesse sentido e nós temos que estar lá. E estamos de facto. Agora tínhamos aqui uma oportunidade de haver um financiamento que era muito útil para eu vou utilizar aqui a expressão, alavancar a atividade comercial e não só, e que é muito importante para uma cidade que sempre viveu do comércio. E aquele estudo que há dias nós consultámos, é uma cidade em que o setor empresarial está muito focado e tem uma percentagem muito significativa na atividade comercial. Portanto, mas a atividade comercial tem que se atualizar e está. Precisava é também mais deste empurrão, deste apoio, desta estruturação, não é? Sendo que nós não podemos centrar este tema na lógica do comércio eletrónico. Sim, muito claro. para além disso. Há aqui uma coisa... no passado, e nos tempos em que estive mais envolvido nisso, havia uma crítica de que havia uma estratégia muito comunicada de investimento e de criação de serviços, infraestruturas e projetos na área da inteligência urbana. Mas a verdade é que havia uma estratégia. Pode não ter chegado toda ela à fase de implementação e conclusão, mas havia muitas coisas lançadas, muito caminho identificado e a ser percorrido, e havia uma coerência com aquilo que era a estratégia de captação de investimento, de dinamização da cidade, de estratégia de comunicação e de promoção da própria cidade. Tudo isto fazia sentido. Neste momento, quando nós assistimos a este esvaziar de toda esta estratégia e dizemos, se houver outra candidatura, a gente vai ver, parece, ou seja, aquilo que era toda uma marca que Viseu, uma ideia feliz e atrativa de Viseu em torno da inteligência urbana, está queimada. E mais do que isso, vai demorar outra vez 10 ou 15 anos para se recuperar. E, portanto, é prejuízo a dobrar. Sim, mas isso é uma questão de opção política, que nós ainda há pouco... Mas por isso é que nós estamos o Francisco... não temos que concordar. Não é? Podemos discordar, obviamente, não é? É isso, a gente pode discordar. Provavelmente há aqui uma opção política clara e que toca em vários domínios, nomeadamente naquele que nós vamos abordar mais à frente, que é no domínio cultural e no domínio cultural / de promoção territorial, não é? Se calhar há aqui uma alteração de opção política, não é de falta de instrumentos, não é de falta de instrumentos até nomeadamente financeiros, não é?
Mas aquilo que estavas é exatamente isso. Sim, ou seja, claro, eu concordo, é só para sublinhar a tua... E mais que isso, digamos, é obviamente justo discordar daquilo da opinião que eu estava a ter. Claro, e tem toda a legitimidade de fazer uma Tanto opção mais que seja eu. radicalmente Agora, diferente, não Há é? dias É um facto, perdemos essa imagem. Há dias a falar com um grande empresário de Coimbra, ele dizia-me que a questão da industrialização de Coimbra era um mito e que Coimbra é uma cidade das novas tecnologias e que o IPN, o Pedro Nunes, tem sido, e é pena que a gente perca a Visaium. Porque as novas tecnologias são o futuro e, portanto, é isso que vai gerar valor e é isso que... Portanto, Viseu não tem que ser industrializado. Viseu industrializa-se através das novas... Era essa uma estratégia que havia. E é pena... Nós já não vamos ser uma grande cidade do século XIX. Nós podemos ser uma grande cidade do século XXI. Digamos que é uma indústria, mas uma indústria limpa. Chamadas indústrias limpas, não é? E, portanto, do conhecimento, não é? Desculpa, interromper. Concordo absolutamente com o Nuno de que há, de facto, aqui uma desvalorização de uma coisa que era uma aposta estratégica que não tinha que ser diferenciadora e que foi inovadora nesse momento, a aposta que Viseu fez e que, portanto, que é uma pena que se perca. Portanto, passamos para o segundo tema, a questão neste caso, a cabala contra a cultura. A primeira cabala foi negada, não é assim? Agora vamos à densidade. Acho que a palavra podia ser densidade. O mote para pegarmos nesse tema. Densidade porquê? Não temos uma densidade populacional ou uma densidade mediática suficiente para fazer mais, para condicionar mais os decisores. Há uma falta de densidade naquilo que é a capacidade de mobilização de recursos para ter projetos e candidaturas, ou mais projetos e mais candidaturas vencedoras. Note-se, não estou nem de perto nem de longe a falar da qualidade do projeto, ou seja, o que eu estou a falar é da capacidade que nós temos que conseguir de tornar mais forte a fase da candidatura, a fase da afirmação, a capacidade que nós temos de condicionar positivamente aqueles que olham para os nossos projetos. E isso faz envolvendo, mobilizando recursos. Por exemplo, pegando no caso da cultura, aquilo que nós estamos a ver nos 3 casos foi não havia dotação orçamental. Se houvesse dotação orçamental, poderiam todos eles ter sido financiados. Ok. As pessoas olham para a Câmara como a solução. Eu acho que a Câmara não tem que substituir-se ou financiar, mas a montante, por exemplo, as câmaras podem fazer uma coisa, que é criar uma pequena estrutura que apoie, não tem que internalizar, ou seja, mas criar uma plataforma onde todos estes agentes possam encontrar os apoios e os recursos para tornar os seus projetos mais fortes, que permita a todos eles, por exemplo, depois, quando vão fazer a sua implementação, poder beneficiar de alguma economia, de alguma escala, que lhes permita fazer mais com menos recursos. Aí a Câmara pode ter um papel interessantíssimo, mas tem que se dotar das competências para o efeito. E, ao partilhar essas competências com os agentes culturais, está a ajudá-los sem ter que dispor dos recursos ou de substituir a administração central. Se nós conseguirmos, vamos ser francos, nós sabemos que os agentes culturais disputam todos o mesmo bolo. E, portanto, a própria concorrência entre eles dificulta a cooperação. Se nós não encontrarmos, e se os agentes culturais não encontrarem essa forma de se entenderem e de aceitarem que, o bolo tem que ser dividido. Sim. 2, não podem bloquear o acesso a terceiros ao bolo. Ou seja, tem que ser gerido de uma forma democrática, criteriosa e transparente. Se nós conseguirmos robustecer a fase prévia, que é a fase da candidatura, a fase da concepção e a fase da apresentação, teremos mais projetos vencedores na região, naquilo que diz respeito aos fundos nacionais. Teremos maior eficiência na organização, naquilo que é a organização regional dos eventos. E teremos, acima de tudo, mais sucesso, mais dinâmica cultural, que é uma coisa que nos falta no interior. Francisco, sabendo a importância que tem a cultura na qualidade de vida, o que é que te parece que temos que fazer? Quais são as causas? Isto é apenas uma causa ou é também um sintoma? Bem, eu aproveito a pergunta para voltar um bocadinho atrás, porque tem a ver com isto. De facto, eu concordo inteiramente contigo. Aliás, tem sido uma pedra de toque do nosso programa, desde aqui a 2 anos, quase. Esta ideia de que todos nós defendemos, de que esta ideia de valorização de uma certa ideia de modernidade urbana em cidades designadamente do interior, como a nossa, que foi tentada
em Viseu nos últimos tempos, que inclui, de facto, a cultura, como tu dizes, o acesso a bens culturais, a ideia, que não tem a ver só com entretenimento, tem a ver com uma vida permanente em que nós estamos sempre em contacto com manifestações que, no fundo, são formas de pensar permanentemente a sociedade, o nosso meio, e etc. E, portanto, isso é importante, uma questão da digitalização, e etc. E aquilo que vocês estavam há pouco a dizer interessa-me bastante, porque eu sinto que, de facto, há como que uma desvalorização dessa ideia, que tem sido vista como, que se calhar por alguns setores da nossa política é vista como uma espécie de folclore moderninho. Pouco tangível. Mas que tem, efetivamente, mas também já agora devo dizer o seguinte, porque eu acho que esse ónus não tem que estar só no poder vigente. Talvez o poder vigente, talvez o PSD em Viseu, entenda que essa atitude de desvalorização dessa ideia de cidade cala bem fundo na população. Mas já e não cala. Tanto assim eu acho que já não cala como calava antigamente. Mas sabes qual é que é o problema? É que também não tens oposição em Viseu que faça o outro papel. Porque a oposição em Viseu acha que o Dr. Ruas tem razão. Tem, porque tu não vês grande oposição, grande escarcéu por causa destas coisas. Não vês. Como não viste uma campanha do PS autárquica com uma ideia de cidade diferente. É uma ideia de cidade igual à do PSD, histórica, à do Dr. Ruas em concreto, que tem toda a legitimidade e validade, até porque foi validada nas urnas, mas que diabo a democracia ter ideias diferentes. A ideia do PS é uma ideia exatamente igual. E está à espera que o PSD em Viseu caia de podre para conseguir lá estar. Porque acha que se for diferente perde mais votos. Então quer ser igual, o PS quer ser igual ao PSD em Viseu. Igualzinho. São as mesmas ideias. É as mesmas ideias. Não há uma ideia, não há rasgo nenhum, porque acha que é assim que vai ganhar eleições. Depois, quanto ao resto, é cabala. Claro que não é cabala. Não é cabala, porque se houvesse cabala, as pessoas às vezes acham que é isso, o Dr. Ruas, e as pessoas dizem assim, responsabiliza, não é? As pessoas dizem, acho que está subjacente a isso aquela ideia de que, bem, há pessoas aqui com influência, podiam falar com este e com aquele, quer dizer, até parece, nós vivemos numa república de leis, não vivemos numa república de homens. Para invocar a velha frase histórica do John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos, que é assim a democracia. Há leis. E o facto de isto não, então, portanto, não há um problema do interior, há aquilo que eu não estava a dizer, que é, se calhar, o problema do interior, quando começa a perder influência e a perder massa crítica, significa que também não consegue ter massa crítica para ter candidaturas. Grande parte destas candidaturas, designadamente na área cultural, e estas que estamos a falar agora, não têm necessariamente a ver só com a Câmara Municipal, não é uma coisa diferente da situação dos bairros digitais. São, obviamente, candidaturas de projetos que são animados fundamentalmente por amadores, por uma grande dose de voluntarismo. Ainda bem que assim é, não tenho nada contra isso. Mas percebe-se perfeitamente que esses grupos, esses projetos, não tenham em permanência uma massa crítica administrativa capaz de fazer candidaturas impolutas do ponto de vista técnico, administrativo, de cumprimento de todos os critérios. E é se calhar por isso que, de facto, como vocês já estavam a dizer, que se calhar devia haver, até se calhar, brotar da sociedade civil, uma forma de termos uma plataforma com a ajuda das as associações empresariais, com as associações comerciais, com as câmaras municipais, com as instituições, organizando as várias instituições culturais, para ter massa crítica, para quando fosse necessário fazer uma candidatura que tivesse, que até podia ser em grande parte, essa própria estrutura também podia ser profissionalizada, mas também com base de voluntariado, que tivesse permanentemente juristas que percebessem destas candidaturas. Repare, as candidaturas, por exemplo, aos fundos europeus, a quantidade de empresas que há que se especializam nisso. Porque, obviamente, muitas vezes até empresas com alguma estrutura
não estão preparadas para de um momento para o outro irem estudar, não têm técnicos para irem estudar. Tem uma linguagem própria. Tem uma linguagem própria, tem regras próprias e muitas vezes regras que muitas vezes nós até gozamos com elas porque são demasiado intrincadas, etc. Mas são as necessárias para conseguires demonstrar e para provares que o dinheiro de todos está a ser bem gasto ali. E, portanto, muitas vezes, quer dizer, e de facto, quando nós vemos que às vezes as candidaturas se perdem porque falta este ou aquele pormenor, não é? É um bocado desconsolador. E, portanto, o que eu acho aqui não há uma cabala contra o interior, claro que não há, porque por isso tinhas que provar que as decisões tinham sido arbitrárias e não consegues demonstrar, porque aparentemente os próprios responsáveis dizem, na maior parte dos casos, que foi porque, foi por décimas, porque falhou aquilo e aquilo, alguma coisa falhou. E o que falhou foi a dotação orçamental, nem foi, ou seja, tinha pontuação para ser aprovados. Ou seja, a questão é mesmo de capacidade de escalar Sim, de facto, provavelmente se cá temos demasiado, em cada ano há demasiados projetos e depois, enquanto que se tentasse organizar uma forma de, claro, sem perder a própria natureza intrínseca e a validade intrínseca de cada um deles. E, portanto, eu acho que isto não é o problema do interior não é o problema do interior está a ser discriminado. Eu acho que é discriminado por várias razões, e até razões estruturais, tem a ver com o sistema eleitoral, etc. Várias razões. Mas depois, nestes casos, o que tu vês é por causa da queda de importância no interior que, se calhar, não temos a massa crítica necessária a ganhar candidaturas. Captação / densidade. Claro, é o problema. Está bem. Isso não favorece, mas não é a única causa. Mas agora temos de dar a oportunidade a Jorge Adolfo para reagir à calúnia. Como é que o PS não tem uma ideia para a cidade de Viseu? Como é que perante uma evidências, como é que o Francisco consegue fazer uma... Sim, eu não vou responder diretamente às farpas, mas porque estou Concordas aqui... com elas? Não, porque me sinto numa posição delicada, porque sou autarca, enfim, de um órgão municipal, precisamente eleito pela oposição à situação que temos em Viseu já há muitas décadas, e há sempre alternativa à situação. Seja do Partido Socialista, que é o maior partido aqui da oposição, seja até de partidos menores que estão aí também no terreno. Portanto, há sempre alternativa. Ao partido... Não, mas deixa-me concluir. Diferente. Ao partido ou às personalidades que encabeçam as lideranças locais. Portanto, isso há sempre alternativa. E há sempre ideias. Mas temos é que ter em consideração aqui alguns aspectos que são a realidade sociológica do nosso território e do nosso concelho. Naquele estudo que eu há pouco não citei, talvez o João possa referir até o título do estudo que eu não tenho presente, que é, há 4%, se não me falha a memória, 4% na população ativa, há apenas 4% aqui no nosso concelho que está na cultura, 4%. Portanto, é dos setores mais micro do nosso tecido económico local. Portanto, isso reflete muito o quadro social, o quadro sociológico do nosso território. Ainda assim, um concelho cuja autoridade, o governo municipal, gasta muito mais, mas muito mais do que o governo, do que os 2% ou 1%, perdão, 1%. Sim, é verdade, mas isso acontece também em muitas autarquias de norte a sul do país. Porque também há aqui um aspecto... Sem quebra da cultura, e durante a pandemia foram os municípios que garantiram a sobrevivência de muitos projetos. Sim, e de muitos agentes da cultura. Mas isso também não ouviste, não ouviram da minha boca uma afirmação no sentido oposto. Portanto, mas relativamente às alternativas, portanto, elas existem, elas foram propostas, mas não venceram. Venceu uma linha de continuidade, eu diria, uma linha de continuidade partidária, não de projeto político, como nós agora até verificámos relativamente ao ponto que estivemos aqui a discutir anteriormente. Há claramente uma diferença.
Mas a questão cultural é sempre extremamente difícil de abordar. Porque isto é um bocadinho, não sei, mas nós podemos incluir na questão cultural a Feira de São Mateus, as Cavalhadas de Vilmoinhos, as Cavalhadas de Teivas, portanto, todos esses eventos que têm um impacto muito importante, cultural, recreativo, social, económico, no nosso território, e identitário. Portanto, agora nós estamos aqui a falar de um outro aspecto, em organizações, em estruturas, em eventos culturais de um outro tipo, que também são identitários, no fundo. Nós, por exemplo, falamos dos jardins efêmeros. Os jardins efêmeros já faziam parte do nosso património identitário local e regional. Quer dizer, não só. E nacional. Era um grande contributo que a cidade, que Viseu dava para a própria identidade cultural do país. Sim, para a percepção de modernidade. Para a percepção de modernidade e com um sentido cosmopolita que é muito importante. Que não era de Viseu, era algo que Viseu dava ao país. Portanto, mas a questão, portanto... As pessoas não vinham aqui com uma espécie de curiosidade etnográfica a ver os jardins efêmeros. Não, claro que não. Não vinham, não. Vinham porque... Era uma coisa ótima que passava em Portugal, que por acaso era um evento, um evento, ou um conjunto de eventos, por melhor dizendo, que ultrapassava muitas fronteiras da identidade local e regional. Portanto, tinha esse caráter cosmopolita que nós advogamos e que o Francisco também referiu anteriormente. Portanto, temos aqui um problema, de facto, não sei se é de escala, se é de estrutura. Nós aqui há uns programas atrás falámos muito dos gabinetes técnicos, não sei se recordam. E na altura dissemos, pelo menos eu recordo-me de ter afirmado que todas as câmaras municipais dispõem de técnicos, podem dispor de um gabinete técnico, porque preparar um projeto destes, preparar uma candidatura destas, não é só o técnico que até é muito competente, é mais do que isso. E isso é que me parece, e enfim, salvo outra informação que eu não disponha, parece-me que houve aqui, talvez, também nesse domínio, algo que não terá sido favorável a estas candidaturas. Mas Viseu, nos últimos anos, e nós também já discutimos isto aqui, nos últimos anos, demonstrou ter capacidade de organizar e de promover eventos de caráter cultural, sem serem aqueles que nós referimos há pouco de identitários como ainda agora as recentes Cavalhadas de Teivas ou de Vilmoinhos, que são muito importantes, trazem milhares de pessoas à cidade, mas um outro tipo de eventos que continuam a ser organizados, que continuam, apesar de haver alguns que não chegaram a bom porto, pelo menos este ano, mas parece-me que isso tem que ser objeto de uma reflexão, não colocar o ónus da responsabilidade, quer nas associações ou nos tais voluntários, ou que de forma voluntarista... mas também tem que fazer as coisas de forma diferente e aprender com os erros. Pois tem que haver uma reflexão para ver como é que se pode trilhar o caminho do sucesso nesse domínio. Esta reflexão deixa um desafio... fazendo também uma piada a meu próprio respeito. Vocês lembram-se do que brincavam comigo quando há uns anos, durante a campanha eleitoral, eu passei meses a perguntar pelos programas. Onde é que estão os programas? Onde é que está a estratégia? Passados estes anos, 3, eu pergunto outra vez onde é que está. E a questão é, nós temos a noção, atualmente, qual é o caminho que Viseu pretende trilhar? Ou que a região pretende trilhar? Onde é que nós nos queremos posicionar daqui a 5, a 10 anos? O que é que nós queremos valorizar? Como é que a cidade se vai diferenciar? Que tipo de estratégia vamos optar para o nosso desenvolvimento? Como é que nós pretendemos captar pessoas? São perguntas. Ou seja, se nós não tivermos um caminho estratégico, se nós não soubermos para onde queremos ir, nunca chegamos a lado nenhum. E aquilo que nós estamos aqui a discutir é muitas vezes a quantidade de vezes que andamos a caminhar sem direção e, portanto, não sabemos onde vamos dar. Acho que é interessante podermos
temos convidado pessoas interessantes para vir ao programa. Sim. Podíamos convidar outras pessoas para falar sobre estratégia e sobre aquilo que é o posicionamento de Viseu, para não ser também, porque nós todos, para o bem, para o mal, condicionamos a nossa opinião àquilo que nós somos e fomos. E, portanto, seria interessante até para sermos menos sectários, podemos convidar pessoas que nos pudessem aqui discordar, por exemplo, e demonstrar que nós não temos razão. Queria só deixar um lamento adicional. Viseu contava com a ajuda de uma pessoa que ficou conhecida como o Sr. Feder. Foi responsável pelos quadros comunitários, pelo financiamento, e estava envolvido num processo interessante, que era a definição da estratégia Viseu 2030. Abandonou-se. Esse processo era um processo que envolvia diversas entidades da região, era um processo participado, com contributos de pessoas relevantes para a nossa cidade, e isso é aquilo que promove aquele envolvimento e aquela partilha. Se nós não tivermos os nossos objetivos partilhados, eles não são objetivos. E, portanto, aquilo que era a capacidade de envolvimento que estava a acontecer, perdeu-se. E, portanto, temos todas estas opiniões, e se repararem, temos opiniões dizendo não temos bem certeza, porque foi aquilo que vimos na notícia, foi aquilo que ouvimos. Porquê? Porque não há a comunicação e a afirmação nem da estratégia, nem do caminho, nem das soluções propostas. Muito bem. Deixa-me só dizer aqui só uma coisa muito breve. Isto não tira mérito a todas estas organizações, estes eventos culturais, estas associações que têm e que todos os dias estão no terreno e a trabalhar precisamente neste domínio. Temos que aprender com os erros, inclusive a nós próprios, e portanto, porque se calhar nós também não fizemos algo que poderia ter evitado este tipo de decisões, e portanto negámos aqui 2 cabalas, e portanto é importante que fique claro que cabalas não existem. Há uma clarificação política, há uma enorme clarificação política na região com estas duas. Pelo menos da nossa parte. Da nossa parte, e portanto dá uma enorme clarificação. Obviamente temos que fazer as coisas diferente, ter uma estratégia, não é? Que nos permita ter escala, e portanto estou de acordo com o Nuno, quando a gente não sabe para onde é que vai, não sabe como é que há de orientar as velas do barco, e portanto penso que foi um contributo interessante neste programa. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado Francisco, obrigado Nuno, obrigado Jorge. Então até daqui a 2 semanas.